É isso aí. Bom, gente, muito legal estar aqui com vocês de novo. No último dia 24 de fevereiro, eu e o Elcio está chegando, para quem não conhece, é meu esposo. A gente trabalha, só vou explicar o motivo do Elcio não ter chegado. A gente é empreendedor, e aí apareceu um trabalho de última hora, e o Elcio teve que ir lá para Itu. Então, ele está vindo, está a caminho, provavelmente ele vai chegar aí para o meio, mas estamos aí, e espero que tudo que eu conversei com ele, tudo que a gente vem falando, vem estudando aí esses dias, eu consiga reproduzir aqui para vocês. Então, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma reflexão, também alguns dados, para a gente poder conversar um pouquinho sobre mídias digitais. Então, mídias digitais é algo que está presente na nossa vida, na hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. A gente não pode negar isso, né? A importância que as redes sociais elas estão desempenhando na nossa vida, né? Então, assim, quem aqui usa rede social? Quem acabou de olhar a rede social agora? WhatsApp, Instagram, um TikTok. Quem que está afim de postar alguma coisa desse culto nas redes sociais? Pastor Jesus, ó. Tá vendo? Né? Já postou. E a preocupação não é só postar, né? É no que vai repercutir isso. Porque aí eu entro lá, uma curtida, 2 curtidas, caramba, ninguém me curtiu, né? Nossa, não me curtiu, Emily? Como assim? Entendeu? E aí gera toda essa preocupação e todas esses sentimentos e emoções dentro de nós, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos também refletir sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso. Claro que não vai estar lá sobre redes sociais, mas a gente vai ter aqui alguma orientação para a gente poder entender como a gente se comporta e que redes sociais têm muito a ver com o comportamento humano. Certo? Como da última vez no PG, eu indiquei para vocês alguns livros e acabou sendo dois dos mesmos livros que eu levei lá para vocês. Um deles é o do Timothy Keller, Deuses Falsos. Então, esse livro aqui tem sido uma literatura que eu estou lendo esse ano, e ele contribuiu muito para poder trazer para vocês. E um livro que é secular, mas que não deixa de ser um livro importante também para a gente ter conhecimento, que é Dopamina, a Molécula do Desejo. Então, esses 2 livros aqui são livros que eu trouxe para a gente poder mostrar para vocês, se vocês estiverem a fim depois de dar uma olhadinha. Bom, vamos lá. Vou pedir a Bia que vai passar? Bia, pode passar para o próximo. Vamos lá. Mídias sociais. Tem muito a ver com tecnologia, não tem? Tecnologia é uma coisa boa? É uma coisa boa. Ali eu trouxe uma listinha de coisas boas que a tecnologia proporciona para nós. Então, possibilidade de aprendizado, otimização de compras, posso receber em casa aquilo que eu estou querendo, namorando há muito tempo na internet, modernizar sistemas, né? As empresas têm utilizado muito a tecnologia para isso, principalmente agora que a gente está entrando na era de inteligência artificial, isso está muito presente. Comunicação em massa, eu consigo disparar uma informação e um monte de gente consegue enxergar isso ao mesmo tempo. E conectar com pessoas distantes. Alguém lembra de mais alguma coisa que a tecnologia é boa para nós? Não? Medicina, né? A tecnologia se vale da medicina. Informação em tempo real, né? Então, aconteceu um terremoto lá na Ásia, eu estou sabendo aqui, né? Uma coisa assim instantânea, o que mais? Novas formas de ganhar dinheiro, né? Olha as criptomoedas aí, né? Fruto também da tecnologia. Então, assim, quando a gente lembra de mídias sociais e entende que elas estão dentro da tecnologia, a gente não pode descartar de que a tecnologia tem coisas boas para nós, inclusive dentro das próprias mídias sociais, né? Se você é uma pessoa que tem uma empresa, as redes sociais vai ser algo importante para você ser conhecido, você gerar credibilidade, né? Você ter engajamento com seus usuários. E as coisas ruins, ou os alertas que a gente pode voltar um pouquinho, foi muito aí. Tem um outro, antes desse. Não tem?
Espera aí, então acho que esse arquivo está meio... Você abriu o PPT? O PowerPoint? Vê o PDF. Ainda bem que eu só vi duas vezes. Está vendo? Tecnologia, né? 2 tipos de arquivos, né? Fora que outra coisa, que a tecnologia também é boa, facilita nosso trabalho, né? Se a gente hoje... Está igual? A Giovana falou para passar 2. Inverteu, será? Isso aí. E os alertas, né? Então, assim, que eu estava falando antes, facilita nosso trabalho. Por exemplo, eu trabalho muito com tecnologia. Eu preciso de um computador, de um bom programa, atualização dos meus programas. Eu preciso constantemente da tecnologia e também das redes sociais para eu trabalhar. Eu faço artes para as redes sociais. Então, redes sociais, para mim, é algo que eu vejo o dia inteiro. Sempre estou ligada em todas as tendências, porque isso vai contribuir para que a empresa possa trazer, né, seu lucro. Mas a gente tem os alertas. Quais são os alertas? A tecnologia é algo totalmente neutro, ou seja, eu não tenho só coisas fofinhas lá. Eu não tenho só pessoas legais, boas e santas na internet, na tecnologia. A tecnologia ela também é voltada para outras coisas. E coisas que vocês devem saber muito mais do que eu, que pode acontecer e ser encontradas na tecnologia. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Também um alerta do custo do controle sobre as pessoas. Hoje a gente está vendo muitas formas de governos e também outras instituições controlar pessoas por meio da tecnologia. Ah, nossa, estou sendo monitorado? Não sei, mas a tecnologia pode ajudar isso a acontecer. Né? Você ser monitorado, você ser investigado. Né? E outra coisa, um alerta. A tecnologia é vulnerável. Então, ela está aí para aqueles que são muito conhecedores, né, gerar um golpe ou ter um ataque de um hacker. Grandes empresas colocam tecnologia em cima disso para proteção dos seus dados. Então, gente, olha só, né, como que é esse universo. E por que eu estou falando isso, antes da gente entrar na questão das mídias sociais? Porque, gente, nossa geração, e daqui para frente, vai ter que lidar com isso para sempre, o tempo todo. A gente não vai poder viver como se isso não existisse. Né? A gente pode muito ainda se valer da tecnologia e também das nossas redes sociais para a propagação do Evangelho, para a gente se posicionar como cristãos, para nós mostrarmos para esse mundo que existe esperança, que existe um único caminho, que existe salvação, e que, através de nossas vidas, Cristo possa ser conhecido. Então, a gente vai lidar com tecnologia para o resto das nossas vidas. Né? Então, a gente está entrando nisso mesmo. Ultimamente, eu tenho feito vários cursos em relação a esse aumento das questões tecnológicas por conta do trabalho. Então, não é algo que a gente pode ficar se esquivando. Ah, tem gente que gosta menos de lidar com tecnologia? Tem. Né? Meu pai é um deles, nem o WhatsApp ele tem. E olha só, né? Ele fala, eu não preciso disso. Ele não tem WhatsApp. Conta digital, meus pais não têm. Ah, porque eles não sabem mexer? Não, eles sabem, mas eles têm medo. Né? Ah, é uma geração mais velha? É, mas eu conheço gente mais nova que também abriu mão de muita coisa, em relação, principalmente, por conta desses alertas. Né? Vamos ver o próximo, se está na ordem. Deixa eu ver se está na ordem aqui. Isso, da enquete. Acho que ele inverteu mesmo aí. Bom, essa semana rolou aí uma enquete, não sei quantos aqui responderam essa enquete. Rolou nos stories das redes sociais do JPC. E aí eu trouxe aqui para vocês os resultados, compartilharam comigo, e aí para vocês verem. Então, a primeira pergunta, você já parou para pensar no tempo que ficamos online nas redes sociais? 91% disse que sim, que já parou para pensar nisso. Pode ir para o próximo. Você sente que as redes sociais acabam afetando o seu tempo e qualidade na comunhão com Deus? 40% afetam bastante, 36% afetam um pouco, 23% consigo me organizar.
Não acho que não é aquela coisa de não é que não afeta, entendeu? Eu me vire, entendeu? Eu sou independente, então dá tudo certo, né? O terceiro, é necessária a orientação da igreja quanto ao uso das redes sociais ou é uma decisão pessoal? 63% diz que sim, que é necessária a orientação da igreja. O restante disse, eles aceitam que é uma decisão pessoal. Ou seja, ter a igreja ou não ter é uma decisão pessoal. Mas, bom, as estatísticas aqui foram muito mais favoráveis àquilo que é sim do que ao contrário, né? Então, o que eu penso com isso, gente? Aqui nós temos um grupo preocupado com o uso das redes sociais na sua vida. Então, eu acho que você aí está preocupado, né, com o que tem acontecido através do seu uso das redes sociais. Também entendo que tem pessoas aqui dispostas a ouvir conselhos sobre esse assunto. Estou dizendo conselhos, tá? Não estou dizendo aqui obrigações, não é isso? É conselhos, né? Pessoas também que creem que em Jesus Cristo nada podeis fazer. Por quê? Porque vocês são cristãos. Se não tiver Jesus Cristo, nada vocês vão poder fazer, certo? Eu posso ser a pessoa que, sei lá, igual a Bianca, tem um perfil no Instagram para alcançar pessoas através da palavra. Sem Cristo, você não vai poder fazer nada, certo? Então, assim, essa perspectiva que eu tenho, tá? Embora tenham pessoas aí que a gente provavelmente precisa conversar um pouquinho mais, mas, enfim, faz parte, a gente tem que ser sincero, né? A gente não pode omitir o que a gente pensa. Bom, lá em Gênesis, capítulo 1, e é um versículo igualzinho que eu e o Elcio trouxemos no PG. Quem estava no PG aqui vai lembrar que eu e o Elcio começamos lá a conversa com vocês falando sobre Gênesis 1, 27. A palavra de Deus diz, Moisés diz aí, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou homem e mulher à sua imagem. Então, reflita um pouquinho. Se Deus me criou à sua imagem, o que é que eu preciso fazer para alcançar e estar refletindo a imagem de Deus na minha vida? Queria ouvir de vocês um pouquinho. Se Deus me criou à sua imagem, o que eu preciso fazer para refletir essa imagem na minha vida? Buscar entender o propósito. Tem uma coisa antes de tudo isso. Deus é em Jesus Cristo. Porque o efeito da queda, todo mundo sabe que foi a queda, certo? Adão e Eva pecaram, houve uma queda, e esse efeito da queda foi o quê? O pecado entrou no mundo, certo? Isso fez com que manchasse a nossa imagem. Então, a nossa imagem e semelhança de Deus foi manchada pelo pecado. Só que a gente só vai conseguir entender e para refletir a imagem de Deus em mim quando eu compreendo o que Cristo veio fazer por mim aqui. Então, antes de a gente falar qualquer coisa, antes da gente pensar em como proceder, se eu não entender o que é Jesus Cristo para mim e o que Ele veio fazer, né, e que perpetua aí, depois dos seus mais de 2000 anos, como que eu vou poder refletir a imagem de Deus na minha vida? Né? Então, Jesus Cristo, Ele vem para nos resgatar, nos regenerar, nos fazer com que a imagem de Deus seja vista em nós por meio da graça de Cristo. Porque aí também nada podeis fazer. Certo? Então, gente, fica aqui primeira coisa, porque a gente vai ver mais para frente diversos desafios, e desafios que a gente vê falados na palavra de Deus para nós como cristãos, vocês como jovens aí, lidando com todas essas questões. Bom, na próxima, eu vou falar um pouquinho para a gente refletir aqui sobre uma molécula que o nosso corpo produz, chamada dopamina. Alguém já pesquisou sobre isso, sobre dopamina? Mas já ouviram falar, certo? Alguém está estudando aqui biologia? Você então já sabe o que é dopamina.
Certo? Quer falar? Bom, gente, dopamina é um neurotransmissor que o nosso cérebro produz e é um neurotransmissor ligado a desejo, tá? Então tá ali, ó. A dopamina é composta por carbono, hidrogênio, oxigênio e um único átomo de nitrogênio, a substância que explica nada menos que a história do comportamento humano. Vocês estão me ouvindo bem? De boa? Beleza. Então, gente, a dopamina é algo muito importante dentro do nosso corpo, tá? Então, quando você tem aí, por exemplo, um desejo de comer um chocolate, e aí você come esse chocolate, o que o seu corpo fica processando? Um monte de coisa e, ao mesmo tempo, uma sensação de eu quero outro pedaço, né? Eu quero outro pedaço, eu quero mais um pouco. Ó, a Bianca está ali nos M&Ms. Por quê? Porque o corpo dela está sentindo alegria quando ela mastiga isso, quando ela coloca isso. E aí a dopamina é liberada. Mas a dopamina também é vista em coisas ou expectativas de que não é algo palpável. Por exemplo, a nossa fé. A nossa fé num Deus verdadeiro, vivo, e a certeza da salvação na minha vida, a dopamina desperta isso dentro de nós e faz a gente ter as sensações de esperança, de tranquilidade, de paz, de alegria. Mas, gente, alguns especialistas estão falando, né, principalmente depois da pandemia para cá, que a dopamina começou a causar compulsão e vício na vida das pessoas quando se trata de redes sociais e de internet. A pandemia foi um momento onde a gente teve a internet, e se não fosse a internet, parecia que, nossa, acabou o mundo, né? Eu maratonei todos os filmes da Netflix por causa da internet, né? Eu assisti várias lives, eu chamei várias pessoas, minha família ficava. O WhatsApp até mudou, né? Antes você podia conversar com uma pessoa só, depois você começar a conversar com 4, com 6, com 8, né? E isso foi mudando, mudando. E aí os estudos que a gente tem visto ultimamente têm revelado isso, que esse neurotransmissor tem sido utilizado em excesso. E aí vale a nossa atenção da gente perceber que o nosso corpo também tem mecanismos para nos prender e nos fazer ser influenciados, porque aquela sensação nos dá alegria, nos dá prazer, sabe? Ah, é tão bom alguém ver uma foto minha com filtro e dizer, você está tão linda, Natália. Nossa, meu. Nossa, esse vídeo que você gravou com o Elcio, que lindo vocês dois cantando. Nossa, aquilo dá uma sensação, né? E é isso. Posso passar para o próximo. Aqui a gente traz uns estudos, e aí eu trouxe bastante dessas coisas para a gente poder ler aqui. Em 2022, esse artigo traz uma psiquiatra norte-americana chamada Anna Lembke, que ela diz, instantes assim vêm permeando a vida moderna de um modo excessivo e contribuindo para uma constante sensação de satisfação, em que picos de empolgação ficam cada vez mais raros. Ela está falando aqui da dopamina. Tá? Então, a dopamina, porque a busca desenfreada por estímulos pode tirar a satisfação da vida. O que ela está querendo dizer? Que a dopamina está tanto em excesso que as pessoas elas não estão conseguindo mais identificar o que é prazer e o que é vício, entendeu? Está ficando uma coisa meio uma compulsão mesmo. Pode ir no próximo. Era a dopamina, é outro artigo. Impacto do uso excessivo de tecnologia nas redes sociais. Como lidar com o desafio da humanidade em viver na era moderna e as implicações sociais em um mundo que estimula a busca por prazeres artificiais. A mesma psiquiatra, ela aqui está dizendo sobre o desafio da humanidade em viver na era moderna e as implicações sociais de um mundo que estimula a busca por prazeres artificiais. Qualquer pessoa pode desenvolver um vício. Vivemos em uma era digital em constante evolução, em que a tecnologia desempenha papel central na vida de todos. No entanto, à medida que as pessoas se envolvem cada vez mais com dispositivos móveis e redes sociais, surge uma preocupação crescente sobre o impacto do uso excessivo da tecnologia no comportamento e bem-estar. Por isso que eu disse para vocês que redes sociais têm tudo a ver com comportamento humano. Tá? Próximo. Aí eu trouxe para vocês uma imagem bem instagramável de 6 desafios para lidar com a influência das mídias sociais. Tá? Vamos lá, vamos para o próximo já, para ficar dinâmico. Aqui, gente,
Tem 11 redes sociais mais utilizadas no Brasil. O que eu destaquei são as mais utilizadas entre os jovens de 18 a 30 anos. Quem tem uma dessas 3 pintadas? Agora fica com a mão levantada. Quem tem TikTok? Quem usa Discord? Quem usa WhatsApp? Mas, por incrível que pareça, o WhatsApp não é a rede social mais usada entre os jovens de 18 a 30 anos, viu? Mais os velhos. Os velhos tipo eu, sabe? Facebook eu nem tenho mais. Vocês têm Facebook? Você tem Facebook? Sério? E você alimenta o Facebook? Ah, mas aí no Instagram primeiro. Não, mas é o tipo da pessoa que está preocupado com o Instagram, não com o Facebook. Nossa, então você é igual o meu marido. É igual ao meu marido. Senta ali, amor. O que eu estou vendo? Sabe por quê? O Elcio gosta de grupos do Facebook para vender coisas. Elcio, pega um microfone aí, ó, se quiser. É mesmo, porque o Facebook avisa os aniversários, né? Verdade. Ele manda até por e-mail, né? LinkedIn. Quem já ouviu falar disso? Então, nossa, vocês são bem... Emily, procura lá, viu? A gente está orando, mas procura no LinkedIn, hein? Fotos atualizadas, capa bonitinha. Ah, tá vendo? É isso. Que se quiserem fazer conexão comigo no LinkedIn, Natália Bosca. Estou lá. Eu amo. E esses outros aí... Quem usa Pinterest? Eu uso Pinterest. Eu uso. Eu acho muito legal. Crio várias pastas lá. Sim. Exato. Mas, gente, olha a quantidade de pessoas no Brasil usando redes sociais. Tá? Isso é muito. Ali o Mi é de milhões. Quem tem o dado atualizado de quantos habitantes temos no Brasil? É tipo quase uns 300 milhões, não é? Alguém dá um Google aí. 307? Ele acha que é 207. Acho que é quase 300. Não. Não. Habitantes no Brasil. Pessoas nascidas. 214 milhões. Né? Então, assim, se você pegar esses 214 e aí você olhar ali, ó, na primeira, que é o WhatsApp, caramba, mó galera, né? Até criancinha deve ter o WhatsApp, né? Pois é. Vamos para o próximo. No próximo, a gente tem aí uma estatística da média de usuários no Instagram. A maioria, disparado, é de 18 a 29 anos, Instagram. Tá? E isso aí é no mundo, não é Brasil, no mundo todo. Tá? Então, a juventude é que está mais fazendo girar essa rede social do Instagram. No próximo, a gente vê aí um olhar sobre o TikTok. Pode passar. Legal. Ó. O Instagram é uma rede social com mais de 2 bilhões de usuários ativos. 2 bilhões de usuários ativos no Instagram. É muita gente. Próximo. Aqui a gente tem um dado de pessoas jovens na faixa dos 18 aos 25 anos que falaram sobre o TikTok. 71% acredita que o TikTok ajuda a aprender coisas novas. Quem acha que o TikTok ajuda a aprender? É que eu não tenho TikTok. Ó, a Emily falou umas coisas assim. Dependendo de quem você segue. Coisa nova, agora se é relevante, é diferente. Os médicos não querem que você saiba esse segredo. Você vê? Se vocês estão dizendo, né, meu? 68% já conheceram produtos que nunca tinham visto no TikTok. Conheceram produtos. Já conheceu o produto? Já? É? É que tem muita gente que posta assim,
É verdade. Limpando a casa, né? Aqueles rodos assim, né? Pode crer. Das coreanas, né? 65% acham TikTok uma rede social viciante. E, ó, atentem para esse dado, 65%, hein? Então, o pessoal que está lá, a maioria está lá, mas sabe que é viciante. Eu já desinstalei 15 vezes já. Desinstalou, instalou, ó. 52% gostariam que as marcas que consomem utilizassem mais o TikTok. Né? Por quê? Porque é uma rede social asiática, né? E chegou com tudo aí no Brasil. Ela tem sido muito concorrente direto do Instagram, mas nem todas as empresas atendem, né, ao TikTok. 1 bilhão de usuários ativos no mundo todo. Né? Então, assim, gente, uau, é muita gente usando rede social. E aí vocês falaram para mim que vocês têm várias redes sociais. Eu também tenho várias redes sociais. E a gente fica buscando alimentar isso todos os dias, né? Então, a ideia aqui é com vocês, fazer um bate-papo com vocês. Gente, bem tranquilo, mas consciente daquilo que a Bíblia tem para nos ensinar e nos ajudar a ser um desses usuários que seja a diferença. Que observe a influência que a rede social tem exercido na sua vida. Entendam que existem fatores biológicos que contribuem para eu ficar buscando coisas que me dê prazer, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa onde Cristo Jesus, com a sua graça, me faz chegar a refletir a imagem de Deus na minha vida, certo? Então, vamos lá para o primeiro. Eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente poder ler os versículos bíblicos. Alguém pode abrir lá em 1 Tessalonicenses, apesar que eu coloquei ali, mas eu queria que vocês abrissem mesmo. 1 Tessalonicenses 4 e 5. E alguém que quiser ler, pode ler. 1 Tessalonicenses 4 a 5. Desculpa. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira sensata e honesta, não dominando pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Bom, primeiro desafio, o domínio próprio. Tá? Então, assim, até anotei aqui uma coisa para vocês, que eu acabei não falando, que eu vou ler aqui para vocês. A Bíblia, ela traz diversos textos que nos direcionam ao bom comportamento, ou seja, o Evangelho de Deus, as boas novas. Podemos encarar esses desafios como sendo uma pessoa que quer viver para a glória de Deus, evangelizar, contar aos outros das maravilhas do nosso Deus e aceitar esses desafios com louvor, fé e fidelidade a Cristo. Então, não adianta a gente buscar viver tudo isso que esses 6 desafios aqui que eu vou trazer para vocês, se a gente não tiver essa disposição de viver para o louvor, para a glória de Deus, com fé, com fidelidade, realmente querendo buscar agradá-lo. Porque tudo isso daí, o mundo também está dizendo com outras palavras. Mas eles tiram Deus de cena. E a gente não quer fazer isso. Deus é o nosso motivo, a nossa esperança, a nossa razão de estarmos aqui. E a gente entende isso. Sem Ele, nada podeis fazer. Então, gente, o primeiro desafio é o domínio próprio. Como que vocês enxergam agir com domínio próprio nas redes sociais? Saber o que você está vendo, se aquilo agrega, se agrada a Deus também, que também faz toda a diferença. Aquilo que a gente compartilha também, porque, vamos lá, a gente é cristão e a gente posta algo que é totalmente fora do que a igreja diz e a gente posta nos stories. É visto por muitas pessoas. Muitas pessoas que também não são cristãs, por exemplo. Eu acho que o domínio próprio está nessa questão. Você saber o que você está vendo e postando também, replicando aquilo. Exatamente. A popularidade que a gente ganha com as redes sociais ativa o nosso desejo de querer pertencer àquilo. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho muitos seguidores, isso daí, para mim, né, é o máximo. Eu me sinto uma celebridade, vamos dizer assim.
Pode ser que tenha alguém aqui que seja uma celebridade aí nas redes sociais, né? Mas é o que a gente tem visto, a tendência de jovens querendo ser blogueiros, né, blogueirinhos e influencers digitais, né? Existem sites hoje que você digita lá, quer encontrar um influencer digital na cidade de Arujá. Você vai encontrar um monte, porque eles se cadastram. Aquele é o meio de vida deles. Existe isso já, mecanismos de procurar essas pessoas. Tipo, a cidade lá, sei lá, presidente Boulevard, sei lá de onde, de Minas Gerais. Você vai encontrar um influencer lá, entendeu? Então, assim, domínio próprio, gente. É realmente a gente identificar meios para a gente conseguir se organizar. Tá? Ali tem uma imagem de uma menina andando sob os trilhos. Ela está se equilibrando. O domínio próprio é isso, é você obter esse equilíbrio, é você conseguir se organizar com o seu tempo, né? Eu vou fazer aqui um olhar do que eu preciso fazer no dia de hoje, né? Eu preciso estudar, eu preciso me alimentar, eu preciso tomar um banho e me arrumar, eu preciso dormir, né? Então, isso é domínio próprio, você observar da hora que você acorda até quando você dorme, a importância de você saber utilizar o seu tempo. Então, existem até hoje muitas pessoas aí, nas redes sociais, inclusive, no YouTube, orientando as pessoas de como você pode organizar seu tempo. Então, gente, prestem atenção nisso. O iPhone, ele tem um negócio lá que ele mede o seu tempo de uso, né, com o celular. E aí ele coloca uns gráficozinhos assim, ó. Aí ele coloca lá, redes sociais, educação, produtividade, né? E aí, tipo, teve umas épocas, há um ano atrás, que eu comecei a me observar por esses gráficos. Gente, redes sociais ocupava praticamente 60% do meu dia, quando eu estava com o celular ligado. Falei, gente, não, tem alguma coisa errada aqui. Então, a gente precisa realmente encarar isso, observar que a gente é falho, mas que com o domínio próprio, na busca de realmente se organizar e entender que isso vai me beneficiar, gente, é um bom exemplo, é um bom comportamento. Exatamente. A rede social começa a se tornar um Deus falso, né? Começa a se tornar algo que você fica se alimentando. Só que a gente que é cristão sabe que aquilo não vai te trazer retorno nenhum, né? Tudo aquilo que é idolatria, né? E acho que é bem isso que a gente tem visto, principalmente com o uso das redes, conduz à morte, certo? Infelizmente, essa menina, de fato, experimentou uma morte precoce, onde ela mesma, né, acabou executando isso, incentivado por uma amiga. Olha isso, que loucura, né? Muito, muito doido isso, né? Passa para o próximo. Alguém? Oi? Eu. Ah, nossa, eu ouvi uma voz, tipo... Falei, Oi, nossa, gente. que voz grossa. Você falou onde eu estava? Falei já. Então não vou falar. Tudo bem com vocês? Então, eu só queria fazer um comentário. Que está na moda todo mundo falar, na psicologia a gente vê muito isso. Todo mundo está falando agora que tem TDAH, né? Ele tem TDAH, para justificar seus déficits de atenção e seus, como posso falar, suas ansiedades, né? Que gera por conta de não saber usar muito bem o tempo, né? Você vê que usar, né, o celular, a rede social por horas, você desequilibra, né? Você não tem disciplina sobre o seu tempo, né? Sobre a sua produtividade. Então, é uma forma também de prestar atenção, né? Você perde foco, né? Como tem ouvido falar de pessoas que estão sem foco, né? Principalmente depois da pandemia, por conta de ficar só nas redes sociais. Então, não consegue ler um livro, não consegue, sei lá, fazer qualquer coisa sem ter um celular por perto. Sabe?
Eu sou uma pessoa assim também, né? Eu lavo louça, gente, vendo alguma coisa na tablet, no celular. Mas são hábitos que a gente adquiriu, né? E a gente tem que ter domínio sobre eles, né? Não dá para eles dominarem a gente. No próximo slide, mostra um pouquinho sobre a questão do comportamento dos usuários no Instagram. Ali está dizendo que de 84% a 92% foi um salto de percentuais de usuários que entram no Instagram pelo menos uma vez por dia. Com certeza a gente está aí nessas estatísticas, gente. Né? Mais impressionante ainda é que destes 53% entram várias vezes por dia. Se você ainda acha pouco, fique sabendo que a proporção de usuários que mantém o aplicativo aberto todo o dia inteiro dobrou de 11% para 22%. Eu não consigo imaginar isso, de verdade. Eu acho que eu sou uma pessoa que usa bastante as redes sociais, mas deixar aberto o aplicativo o dia inteiro, ou seja, fazendo isso o dia inteiro... Gente, é muito loucura isso. É muita dopamina em excesso aí, né? O negócio está ficando doido. Próximo. No próximo, está falando sobre os Reels. Reels tem sido aqueles vídeos, né? Todo mundo sabe aqui, que a gente fica assim, né, rodando, né, amor? Aí vê criança brincando. Mando vários para a Natália. A gente se conversa no Instagram por Reels. Ele fica me mandando, sabe, assim, na caixinha do direct. E tem várias coisas legais, ok, né? Mas o que a gente aqui nesse momento queria que vocês olhassem para aquele último parágrafo. A porcentagem de usuários que não têm o hábito de criar conteúdo dos Reels é grande. 23% disseram que nunca publicaram um vídeo, mas eles consomem os vídeos dos Reels. Nunca publicaram. Eu lembro uma vez que o Elcio falou para mim assim, como publicam Reels? Ele falou, porque ele nunca tinha publicado. Aí eu falei, como que você não sabe publicar um Reels? Não sei, tem uns negócios aqui, não sei o quê. Eu falei, não, calma, é um processo. Então, assim, você percebe que as pessoas nunca fizeram isso, mas elas consomem o conteúdo que eles geram. Né? E são vídeos curtos, vídeos que você fica rodando, não, quero ver de novo. Ainda mais quando é daquele cara, não sei se vocês seguem aquele cara que dá aula de inglês, um Matt, de óculos, alguém conhece. Esse cara dá umas dicas muito boas nas redes sociais. E os Reels dele, eu tenho que ver umas 3 vezes assim, para eu pegar, entendeu? E aí eu salvo. Né? Então, assim, é isso. Né? Isso é uma estatística, isso é uma realidade. Domínio próprio. Vamos para o segundo desafio. Cultivar uma mente pura. Aí aqui eu vou precisar de 3 pessoas, cada um lendo um desses versículos. Mateus 5:8, Filipenses 4:8, Tito 1:15. Quem pode ler Mateus 5:8? Vamos, gente. Quem abriu Mateus 5:8? Vai lá, Diogo. Bem-aventurados limpos de coração. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. Tito 1:15. Para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Gente, esses 3 versículos, e tem inúmeros outros que falam sobre pureza na palavra de Deus, que a gente precisa pôr atenção. Por quê? Porque realmente cultivar uma mente pura, utilizando redes sociais, é desafiador. É desafiador. Principalmente quando as coisas que aparecem ali fazem com que eu queira voltar ali, e aí me leva para uma outra coisa, que aí vai me deixando cada vez mais comprometido com aquele assunto, e vai me deixando, e eu não consigo mais sair. A gente vê redes sociais contaminadas por pornografia, prostituição, hipersexualidade, obscenidades. Então, assim, é difícil. Né?
Teve uma ocasião que começou a aparecer para mim no Instagram, naquela parte de busca. Eu uso bastante aquilo, justamente porque, como eu faço muitas artes assim para as redes sociais, eu fico fazendo buscas para pesquisar referências de outros perfis que estão fazendo, que está dando certo, para ter ali um acervo de referências. E começou a aparecer no buscas coisas, gente, muito obscenas, assim, que, eu nunca tinha digitado isso. Falei, como que isso foi aparecer aqui? Parece que é de uma menina promíscua, né? Eu falei, cara, não é possível. Aí eu comecei a pôr o dedo assim em cima do quadradinho, no Instagram, estou falando, né? E aí ocultar. Ocultar, ocultar. Gente, eu fiz isso durante uma semana inteira. Ocultar, ocultar. Parecia que ele forçava eu a consumir esse conteúdo. Ocultar, ocultar, até que ele entendeu. O algoritmo entendeu. Falou, opa, ela não gosta dessas coisas, eu não vou mais ficar, né? Agora aparece coisas assim, bebês, inglês, espanhol, uns negócios assim, sabe? Olha isso. Então, aprendeu pela dor, né? Exatamente. Então, assim, olha isso. Gente, é real. Ele está dando um exemplo real. Olha isso. Gente, é algo realmente para a gente pensar. Então, cultivar uma mente pura, né? É a gente realmente se abster dessas coisas. Eu trouxe aí para vocês um estudo da USP sobre redes sociais e a sexualidade. O que acontece? Na pandemia, surgiu uma nova profissão chamada de Cam-Girl, webcam girl. Essas meninas, mulheres, na verdade, jovens, e que isso acabou afetando menores também de idade, começaram a utilizar as redes sociais para conseguir gerar dinheiro. Ou seja, elas abriam lives, ficavam nuas na frente das câmeras e começavam a vender isso. Usando redes sociais obscuras, deep web, uns negócios bem, né, dark, assim, para poder se promover. E aí gerou algo chamado de prostituição virtual. E tem muitas meninas, nesse estudo, depois se vocês quiserem o link, que dizem assim, se eu já faço umas fotos aqui sensuais, por que não ganhar dinheiro com isso? Por que não? Né? Então, gente, aqui também fica o conselho. Cuidado com aquilo que vocês consomem. Né? Então, no sentido do quê? Primeiro, aquilo que eu quero que entre dentro de mim. Né? Então, para eu manter uma mente pura, eu tenho que escolher o que entra por meio desses olhinhos aqui, as janelas da nossa alma. Né? E se você, né, olhar e achar que isso, nossa, é um negocião, cai fora, porque isso é maligno. Né? Então, a gente percebe o quanto de jovens estão caindo nessa prostituição virtual. E tem umas que dizem, nossa, eu ganho 100% do sustento mensal da minha casa. Gente, está errado. Né? Não deixa de ser algo, né, que se chama prostituição. Certo? Próximo desafio, a sensatez. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Provérbios 19, 2. Sensatez é agir pensando. Então, eu vou pensar para fazer alguma coisa, para eu agir. Né? Tem ali o carinha olhando o celular, tipo, né? Então, assim, vamos ter sensatez nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente publica. Também, não dar crédito a tudo que a gente vê. E aí, aqui, a gente pode pensar no que está acontecendo aí sobre fake news, as deepfakes. Vocês viram a deepfake que fizeram do Biden?
Tipo, colocaram ele lá, uma inteligência artificial, simularam a voz igualzinha dele e mandaram isso, né, soltaram isso nas redes como se ele estivesse fazendo um pronunciamento de guerra. Né? Então, olha o que a gente tem lidado, né, e usando as redes sociais para disseminar esse tipo de informação. Então, a gente precisa ter sensatez. Gente, e aqui o conselho é sensatez não só no uso, mas também naquilo que você publica. Você também pode ser uma pessoa dessa, que acha muito legal fazer deepfake. Né? Vou fazer uma deepfake do Elcio. Né? Ele dançando funk. Nossa, vai ser super legal. Né? Né? Vou pôr no meu TikTok. Para pôr no meu TikTok. Nunca pediu dinheiro. Então, gente... Pois é. Olha isso. E aí te coloca em maus lençóis, né? Exatamente, não foi você. Mas até você explicar para meio mundo que não foi você, né, é muito mais difícil de quando você solta a informação e ela já alcançou todo mundo. Então, gente, sensatez. A palavra de Deus diz para a gente, não é bom a gente agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Então, esse é o desafio 3. E aqui eu trouxe para vocês como cresceu as deepfakes no Brasil. 830% no Brasil, aponta um estudo. 4 em cada 10 brasileiros afirmam receber uma fake news diariamente. Dentre os que compartilham acidentalmente informações erradas em algum momento, 43% dos brasileiros afirmaram já ter enviado um post, um vídeo, um áudio. E olha que curioso, a geração Z, que é a geração de vocês, aqueles que estão entre 18 e 25 anos, são os que mais se ligam que é fake news. Então, bate o olho e fala, opa, essa história aqui está errada. Né? Esse negócio aqui, deixa eu pesquisar, deixa eu usar uns mecanismos de busca e ver, né, se realmente é ou não é. Mas a gente tem que estar de olho. Né? Vamos para o desafio 4. Moderação e sobriedade. Alguém abre lá em 1 Tessalonicenses 5, 6 e 8? Os desafios, gente, todos eles parecem muito iguais, mas são características diferentes. Então, a gente já viu aqui domínio próprio, cultivar uma mente pura, sensatez e agora moderação, sobriedade. Pode ler alguém? Isso tem muito a ver com o exemplo que o irmão deu para nós. Qual que é o nome do irmão? René. O que o irmão René trouxe para nós. As pessoas estão desnudando as suas famílias no Instagram. Nossa, vou escovar os dentes, uma foto. Vou sair de casa, outra foto. Fechei o portão, virei a chave, outra foto. Né? Pisei no acelerador, outra foto. Né? Então, assim, e vídeos, né? Então, assim, gente, o negócio é sério. E também é saber lidar com essas pessoas, né? É complicado. Eu mesma, eu confesso aqui para vocês, quando eu vejo algum tipo amigo, seguidor meu lá, que começa a fazer essas coisas, gente, sério, eu deixo de seguir. Porque eu perco, sabe, a noção assim de tipo, não, é demais, sabe? Só que ao mesmo tempo é olhar e entender que muitas vezes aquela pessoa é um irmão em Cristo nosso, ela precisa de ajuda, de oração, de uma conversa, né, de trazê-la para o chão, né, de novo, e perceber que vale a pena ter uma vida de sobriedade. Agora, não estou querendo aqui dizer que a gente não pode postar nada, fazer uma selfie, né, fazer um vídeo aqui da gente cantando, não é bem isso, né? Uma festa de aniversário, né? Nosso casamento, né? O casamento está chegando, por que não? Né? Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas que a gente tem que saber que isso aqui, gente, é importante. A palavra de Deus diz ali, ó, em 1 Tessalonicenses 5, 6, 8, a importância da gente viver uma vida de moderação. Tá? Oi, pastor.
O pastor falando, me veio também à cabeça. Quantos influencers digitais que a gente segue e a gente quer saber, né, monitorar a vida deles. E a gente acha o máximo. Nossa, ele postou foto com um Lamborghini. Nossa, mano, eu vou chegar lá. Né? Agora, ele disse que está investindo financeiramente em algo que está dando muito retorno para ele de dinheiro. Nossa, também vou chegar lá. E aí você monitora aquela pessoa se torna quase que um ídolo seu. E é um influencer digital. Tem a mesma idade que eu, veste umas roupas legais, é descolado. Olha a namorada que aquele cara conseguiu. Nossa, agora fulano está namorando com cicrano. Né? Então, assim, também é isso. É a moderação da forma como a gente consome o que essas pessoas estão publicando nas redes. Né? Uhum. Olha só. Uhum. E eu acho interessante até voltar, não precisa voltar, tá, Bia? Mas a gente voltar a olhar naquela terceira pergunta que vocês fizeram no Instagram essa semana, sobre a importância da igreja orientar, ou se isso é uma disposição pessoal. Gente, quando eu li aquilo, eu enxerguei as duas coisas. A igreja está aqui para falar sobre o seu comportamento. Né? O irmão até usou a palavra disciplina. Cabe à igreja disciplinar aqueles que estão dentro da igreja e que não estão tendo uma conduta que convém com de um cristão. Cabe isso. Né? Só que cabe uma disposição pessoal dela viver uma vida de constante arrependimento. Né? Compulsão não ajuda você a ter arrependimento. O Elcio pode até me ajudar a raciocinar nisso. Né? Compulsão não te ajuda a você, me arrependi. Não é isso. Ela gera mais vício, mais vício. Uma pessoa que está dirigindo um carro numa estrada, numa rua, quando vai frear o carro, já pega o celular para ver rede social, tem alguma coisa errada aí. E se você estiver nesse nível, gente, sobe o alerta, que a gente estava falando lá. Né? Sobe um alerta. Né? Não, deixa aqui do lado. O celular eu não vou ver agora. Né? Vou ver depois. Outra coisa, metrô. Você entra no metrô, é isso mesmo. É uma visão de um monte de zumbi. Está todo mundo aqui assim. Ó. E é várias coisas.
né? Não estou dizendo que não pode olhar, não é isso. Mas é que, muitas vezes, você deixa de olhar o outro por causa daquilo que está na sua cara, na sua tela. Né? Ah, não quero contato. Né? Não quero que as pessoas me interfiram aqui no negócio que eu estou agindo rápido. Tem até gente que fala que é tipo uma janela do tempo. Né? Nossa, eu preciso resolver umas coisas aqui enquanto eu vou do Itaquera à Barra Funda. Né? Mas a gente não pode esquecer disso aqui, gente, do contato visual, da fala, do ver. Né? Eu ia falar. Exatamente. Aí são os riscos, né? É vez? Então, tô ouvindo vocês aqui falar, tô pensando em várias coisas aqui, gente. Primeiro eu vou falar de um filme que eu e a Natália, a gente gosta bastante de assistir quando passa na tipo, Telecine, essas coisas, é o Jumanji. E tem uma personagem chamada Bethany, lá do Jumanji, que ela começa o filme, tipo, acordando, tirando selfie. É muito bizarro isso, tipo, tirando selfie dela acordando e toda produzida já. Então a gente vê um mundo bizarro, né? E a Natália falou também de gerações. A nossa qual que é? Se eles são Z, a gente é milênio? Tá. Eu e a Natália, a gente veio de uma geração que pegou a transição da internet. Então a gente pegou o final do que era uma vida sem internet. Sem celular, sem nada. Tipo, brincando na rua com os vizinhos e tudo mais. Só que minha mãe não deixava sair na rua, né? Mas enfim. Mas, gente, eu sinto muito por vocês, de verdade, assim, pela geração, não por vocês, pela geração de vocês. Porque, assim, é uma geração que extinção do que é real, do que é verdadeiro, do que importa. Tudo é muito superficial na geração de vocês. E é muito triste. E, assim, eu já tive a oportunidade de dar aula em faculdade, assim, e o pessoal, tipo, eu sempre perguntava qual que era, sei lá, o projeto de vida deles para daqui a algum tempo, sei lá, planejamento a médio, curto prazo. Então, tipo, aos 30 anos, todo mundo já queria ser rico, sabe? Tipo, viagem, cara. Nossa, muita viagem, assim. Não que... Acho que vocês têm essa pretensão, né? Estão me olhando feio aqui. Mas, assim, é uma geração fora da realidade, assim, de verdade. Então, assim, eu acho que isso também se dá às redes sociais, né? Porque vocês têm muitas referências de pessoas da idade de vocês, até mais novas, que estão ganhando milhões aí, né? Cheguei a 1 milhão aos 20 anos. Eu fui esse ano numa imersão de influências digitais, assim, e a galera realmente, assim... Só que eles falam, tipo, o trabalho é árduo, né? E muitos também têm burnout por conta disso. É muita exposição, os caras travam uma hora. A mente do pessoal trava. E aí tem que dosar, né? Eu não sou uma pessoa que vai falar assim, a rede social é ruim, a internet é ruim. Eu acho ela muito boa. Né? Mas tem que ter a disciplina, saber como usar. Né? E dar valor sabe? As coisas não virtuais, mas as coisas reais, as coisas palpáveis, né? Por exemplo, ler um livro, cara, é muito bom, a experiência não é a mesma. Né? Ter relações não virtuais, mas relações pessoais, relações, igual vocês têm de amizade, assim, presenciais, não tem preço. Né? Assim, a gente ficou um bom tempo aí, acho que a pandemia, ela intensificou, por exemplo, as videoconferências, né? Agora tudo é Zoom, vamos se encontrar. Gente, já ouvi coisa de tomar café virtualmente, não existe isso. É igual a psicologia, a terapia virtual lá. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você ver cara a cara, você sentir, você cheirar, você tocar, usar os seus sentidos, sabe? Numa tela você não tem nada disso. E tudo pode ser também facilmente enganável. Por exemplo, numa terapia, o paciente ele pode tipo, fingir que está bem ou que está mal e não ser nada daquilo. No real, você consegue observar muito mais as coisas. Você observa o paciente, você observa o ambiente, você recebe detalhes, sei lá, se ele está nervoso, se ele está suando, se ele está olhando para os lados. Às vezes, no virtual, lá numa videoconferência, a pessoa fala que está só, mas, sei lá, tem a família toda em volta lá, dentro da casa. Então, é meio complicado isso, né? Só fazendo essa analogia dos dois. Sim.
No próximo slide, teve uma pesquisa que fizeram na Inglaterra, em 2017, com 2.000 pais de crianças pequenas, e eles disseram que publicavam 195 fotos dos seus filhos por ano. Antes de completar, aí fizeram estatística, que antes de completar 5 anos, essas crianças teriam, em média, 1.000 fotos delas postadas na internet. Então, assim, é claro que não é o caso de vocês, né? Vocês não têm filhos ainda. Mas aqui é uma realidade do que a gente está vendo, da necessidade de se comunicar às pessoas o que eu sou, como se a minha vida fosse um reality show. Né? Então, assim, gente, vou repetir o conselho. Saibam o que vocês consomem e consumam com moderação. Né? As pessoas que vocês seguem, os artistas, um canal que vocês acham super, né, um vlogueiro, sei lá. E também olhem para aquilo que vocês estão publicando nas redes sociais, que também seja com moderação. Nada que exponha a sua vida em risco, a sua família, principalmente, os seus amigos. Né? Então, estejam atentos a isso, observem. A gente já está indo para o 5º desafio. Está acabando, gente. Vamos abrir lá em Provérbios 16, 32 e Provérbios 12, 16. Bianca, você pode ler o primeiro? Provérbios 16, 32. Lara, você pode ler o outro? 12, 16. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O insensato rebelde imediato seu acontecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Então, gente, temos aí a paciência. Pode passar um, Bi? Eu coloquei essa foto dessa menina cheia de roupa para ilustrar que paciência é mais ou menos isso, gente. Você vai, vem uma coisa, aí vem outra, e você está lá, suportando. Chega ao ponto de estar atolada, mas você ainda está suportando. Paciência deriva do latim patientia, capacidade de não desistir, aguentar. O que eu estou querendo dizer com isso? Redes sociais, mídias sociais, é foco de um monte de gente querendo perseguir outro monte de gente. A gente viu isso nas eleições, né, em 2022. Mais um pé de guerra que foi, porque aquelas de 2018 já tinham sido, né, famílias foram destruídas praticamente. Né? E aí a gente começa a ver uma onda de pessoas que estão na internet se achando os políticos, os teólogos, né, os juízes. Vou julgar alguém, eu tenho moral para dizer que essa pessoa não vale nada. Né? Eu tenho moral para dizer que aquele menino é um moleque. Né? E aí digita lá, e aí põe um monte de carinha, de emoji. Né? Então, assim, paciência, gente. Então, usar redes sociais a gente tem que desenvolver isso. Né? Principalmente quando a gente pega na questão de ideologia política, né? Principalmente quando eu quero defender alguma coisa e eu acho que eu tenho que me posicionar, aí tem que tomar muito cuidado mesmo. Né? Quando eu posto uma coisa sobre cristianismo, sobre a Bíblia, e eu recebo uma ofensa, paciência, sabe? Então, ou até mesmo dentro da igreja, né? Eu tenho pessoas que publicam lá. Eu vi outro dia do Augusto Nicodemos. Ele publicou uma coisa lá, e aí veio uma pessoa embaixo, cristã, que disse assim: quem é o pastor para dizer moral, o que é certo ou errado? Para dizer que batismo certo é esse, batismo errado é aquele. E falou um monte de coisa para o Augusto Nicodemos. Né? Aí você olha, ele nem falou nada, entendeu? Tipo, é claro, daí também reúne os cabelos brancos e a maturidade, né? Mas, às vezes, se fosse uma pessoa jovem, fica batendo boca. Aí você abre a caixinha, 1.600 respostas. Já viram isso? Aí você quer ler todas, né? Você fica lá. Aí eu falo para ela assim, nossa, os comentários são os melhores, né? Aí você olha lá e fica lá. Né? Então, gente, assim, exercer a paciência é
uma virtude, de fato. Você fica que nem aquela menina, atolado, mas você está lá aguentando, né? Então, para a gente refletir a imagem de Deus na nossa vida, bora para a paciência. Olha isso. Então, é complicado, né? A rede social trouxe essas divisões. Olha isso. É quase 2 anos. Pois é. Então, a rede social, ela fomenta isso, né? Ela vai alimentar isso dentro do nosso coração, né? Vai fazer a gente querer, cada vez mais, proteger aquilo que a gente acha que é certo, né? Então, é complicado lidar com isso. Aqui eu coloquei uma coisa interessante, porque na rede social a gente acaba encontrando muitas pessoas e que hoje têm dito sobre o alter ego. Já ouviram falar disso, né? Então, as pessoas que assumem uma personalidade diferente nas redes sociais, que não tem nada a ver com o que ela é, mas nas redes sociais ela é aquilo, né? Então, gente, assim, na minha cabeça, eu acho que lidar, às vezes, com uma pessoa que é do nosso convívio, por exemplo, e que geralmente é um alter ego nas redes sociais, então é esquisito, né? Mas a gente tem que saber lidar, gente. Aqui, a palavra também é essa. A gente tem que suportar um ao outro. A gente precisa realmente enxergar o outro com os olhos de Cristo, né? Com o amor. Então, assim, observem isso no meio de vocês. E também ajudem as pessoas. Muitas vezes, elas não têm essa ajuda e talvez assumam uma outra personalidade nas redes sociais justamente porque não tem esse apoio, essa rede de apoio perto delas, né? E também as pessoas que vocês seguem, obviamente, né? Eu segui uma menina, que não sei se quantos aqui conhecem ela, chama Dani Nossi. Já ouviram falar, Dani Nossi? Eu seguia ela quando ela fazia culinária, confeitaria. Eu amava os vídeos dessa menina. De repente, essa menina assumiu um alter ego. Ela mudou da água para o vinho. Ela mudou, gente, ela mudou. Ela começou a postar plástica na boca, que ela aumentou a boca. Ela começou a postar que ela perdeu 25 quilos para conseguir X coisa, sabe? Ela mudou. Era outra personalidade, né? E aí eu falei, gente, como pode, né? E aí você tem que ter essa paciência em relação às redes sociais, porque às vezes você não quer se desconectar de determinada pessoa, mas tem hora que você não tem jeito, né? Você precisa realmente tomar uma decisão. E a última, gente, último desafio, sabedoria. Eu coloquei aí Provérbios 8, do 11 ao 12, que diz: porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. Eu acho que esse é o mais desafiador de todos, mas, ao mesmo tempo, é o que reúne todos os anteriores. Uma pessoa que alcança sabedoria revela temor a Deus, porque a Bíblia diz isso. Quem teme ao Senhor é cheio de sabedoria, né? Só que, gente, aprender com os erros dos outros e, ao mesmo tempo, aprender de que a sabedoria vem de Deus, não é um exercício fácil. Você tem que estar disposto. Você precisa se abrir para isso. Você precisa olhar e ver que a sua vida, e não só as redes sociais, precisa de sabedoria para tudo, porque ela é mais valiosa do que as joias. Olha o que a Bíblia está dizendo para a gente. Vale muito mais ter sabedoria do que ser rico, gente. Vale muito mais ter sabedoria do que ter a roupa de marca que, sei lá, você quer ostentar. Vale muito mais ter sabedoria do que você achar que tudo na sua vida depende de ter grana, conseguir um parceiro legal para vocês namorarem, né, idealizar o casamento dos sonhos, tipo 90 dias para casar, né? Não, sabedoria é a primeira coisa, porque isso reflete o seu temor a Deus. Então, eu trouxe ele como último, justamente porque ele contribui para os anteriores. Quem tem sabedoria vai conseguir aprender
a como ter domínio próprio, cultivar uma mente pura, ter sensatez, sobriedade, paciência, e aí vai ser uma pessoa sábia, né? E aí eu faço aí para vocês uma provocação. Qual a sua influência nas mídias sociais? O que você tem feito com elas? As suas fotos, os seus vídeos revelam a sua identidade em Cristo Jesus? A sua influência nas redes sociais é necessária? Você está usando as redes sociais para a missão principal a qual o Evangelho te chama? Que é ir por todo mundo, pregar as boas novas, batizando-os em nome do Pai. Vocês têm feito isso? A sua influência nas mídias sociais tem contribuído para isso? Porque nós somos chamados para algo maior, para um propósito. Quando Jesus entrou aqui dentro do nosso coração, nos direcionou para um propósito. E se eu saio desse propósito, peraí, eu estou perdendo a minha identidade de cristão. O meu foco tem que estar nele, se eu tenho redes sociais ou se eu não tenho. Você já fez uma pausa de redes sociais na sua vida, em algum momento? Vou ficar 1 mês desconectado. Isso é bom, gente. Faz uma limpeza, um detox aí, né? E não é tipo, eu vou desinstalar o TikTok, mas eu vou olhar o Instagram. Eu vou desinstalar o Instagram, TikTok, mas eu vou ficar vendo YouTube. Já tentaram fazer um detox? E assumir isso como um compromisso para que vocês mantenham essa mente sã e essa busca por sabedoria no viver de vocês? Com certeza, tem muitas outras áreas na vida de vocês que precisa ser desenvolvido, onde vocês precisam estudar, vocês precisam compreender que ali há necessidade de gastar mais tempo. Quem está aí na faculdade, né, vê a necessidade, talvez, se eu ficar, 1 semana sem mexer no meu Instagram, será que eu vou me dedicar mais aos meus estudos? Formatação mental, né? Sim, porque somos uma coisa só, né? A gente viu lá no começo sobre a questão da molécula, do neurotransmissor da dopamina. Ela mexe no nosso corpo, na nossa biologia, mas isso vai afetar e desencadear reações em tudo, na minha alma, no meu espírito, no meu convívio, em todas as coisas, né? Então, assim, somos um ser que é uma coisa só, né? Então, o cristão, gente, tem esse privilégio de enxergar a vida com outro óculos. Ele tira um óculos e coloca um outro óculos. E aí, esse óculos, ele faz você, né, tipo um Apple Vision, né? Abre assim, para você enxergar as coisas pela lente do Evangelho, né? E, para terminar, eu queria compartilhar com vocês João 15:5, que diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse isso para os seus discípulos. E aí fica para vocês esse desafio. É em Cristo que nós, de fato, enxergamos quem somos. Tem pessoas, teólogos, até que falam que é em Cristo que nós conseguimos identificar o que é ser humano. Quando a gente não tem Cristo, a gente não sabe o que é ser humano. Porque Deus nos fez para sermos humanos. Só que a queda manchou isso e nos tirou essa capacidade de ser aquilo que deveríamos ser. Mas é em Cristo que a gente encontra esse resgate, né? E essa luz de Cristo, ela não só ilumina o nosso pecado, revela quem somos, porque a gente está diariamente sendo tentado, sendo colocado à prova, né, para saber quem realmente nós somos naquele momento que a gente tem que realmente revelar quem somos. Mas a luz, ela também ilumina a nossa mente, para que a gente possa espantar as trevas, como diz a palavra de Deus, e encher daquilo que Cristo tem para nós, né? Que é o seu poder que transforma, que regenera, a sua graça que fortalece, e que sem Ele nada a gente pode fazer. Amém, gente? É isso. Ficam, então, aí para vocês 6 desafios para vocês lidarem com as redes sociais, refletindo sempre no poder, na influência que elas exercem sobre as nossas vidas. Obrigada, gente.